Durante anos, viajei por estradas secundárias do Brasil, sempre atrás de histórias esquecidas. Meu trabalho como fotógrafo documental me levava a vilarejos apagados dos mapas, cidades fantasma e lugares que ninguém mais ousava visitar. Numa dessas viagens, após uma sequência de trilhas tortuosas e quilometragens erradas, cruzei com uma construção solitária, cercada por neblina espessa e vegetação sufocante. Uma placa antiga, pendurada por um único prego enferrujado, balançava ao sabor do vento, Pousada Recanto do Vale. O nome parecia poético, mas o lugar tinha um ar abandonado, quase amaldiçoado. O sol já havia sumido por trás das colinas, e o céu era um bloco cinza escuro, pesado. O GPS havia travado, e o celular estava sem sinal. Com a gasolina quase no fim, parar ali parecia ser a única opção. A fachada da pousada parecia morta, mas uma luz fraca escapava de uma janela no térreo. Estacionei o carro, respirei fundo e bati na porta. Para minha surpresa, ela se abriu antes mesmo que minha mão tocasse a madeira. Do outro lado, uma senhora me encarava. Pele enrugada, olhar fixo demais, e um sorriso que não alcançava os olhos. "Estávamos esperando você", ela disse, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Aquela frase ficou presa na minha mente enquanto ela me guiava por um corredor estreito, coberto por um carpete antigo e mal cheiroso. As paredes estavam repletas de quadros com fotos antigas, retratando hóspedes que pareciam saídos de outra época, roupas da década de 30, expressões congeladas no tempo. "A pousada existe desde 1912, disse a senhora, que se apresentou como Dona Estela. A cada passo, o render do piso de madeira parecia ecoar alto demais. Ela me levou até um quarto no fim do corredor. A chave era de ferro pesado, com o número 7 esculpido em relevo. "Este é o único disponível", ela murmurou. Ao entrar, fui recebido por um quarto frio, com mobília de madeira escura e uma cama de ferro com colchão fundo. Tudo cheirava a mofo e lavanda antiga. Tentei disfarçar o desconforto, afinal, era só por uma noite. Enquanto me acomodava, notei algo estranho. O espelho do quarto estava coberto com um pano vermelho. Achei que fosse uma proteção contra a poeira, mas quando fui removê-lo, ouvi uma batida seca vinda de dentro do espelho. Travei. Um arrepio percorreu minha espinha. Bati no vidro com os dedos, mas nada mais aconteceu. Talvez estivesse cansado demais. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Deitei e tentei dormir, mas tive a nítida impressão de que havia alguém me observando. Na madrugada, fui acordado por um barulho insistente vindo do corredor. Eram passos lentos, arrastados, quase cerimoniais. Levantei e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Quando abri, o corredor estava completamente escuro. Não havia mais a lâmpada que antes iluminava o teto. Mesmo assim, os quadros permaneciam nas paredes. Só que agora, os rostos estavam diferentes. Todos sorriam. Para mim. Com os olhos fixos, como se me reconhecessem. Recuei assustado e bati a porta com força. Voltei ao quarto tentando racionalizar. Talvez fossem alucinações do sono interrompido. Mas então ouvi novamente. Dessa vez, era um sussurro. Vinha debaixo da cama. Agachei devagar e iluminei com o celular. Nada. Mas quando me levantei, vi algo refletido no espelho mesmo coberto com o pano. A silhueta de alguém atrás de mim era nítida. Virei rápido, mas o quarto estava vazio. Não dormi mais. Fiquei sentado na poltrona, encarando o espelho e esperando o sol nascer. Mas o amanhecer nunca veio. As horas passaram e o quarto permaneceu mergulhado na mesma escuridão cinzenta. Como se o tempo ali dentro estivesse preso. Como se a pousada não quisesse que eu saísse. Decidi sair dali. Peguei minha mochila e atravessei o corredor, passando pelos mesmos quadros, que agora pareciam me seguir com os olhos. Na recepção, Dona Estela estava sentada como se não tivesse se movido a noite toda. "Vai embora tão cedo?", perguntou, com a voz baixa e sem emoção.
Fingi um sorriso e disse que tinha compromissos. Quando abri a porta para sair, fui engolido por um nevoeiro tão denso que não enxergava nem 2 passos à frente. Corri até onde havia deixado o carro, mas ele simplesmente não estava mais lá. O terreno estava coberto por folhas secas, como se nada tivesse sido estacionado ali há anos. Desesperado, gritei por socorro, mas tudo que ouvia era meu próprio eco distorcido. Voltei à pousada, e para meu horror, ela não estava mais atrás de mim. No lugar da fachada, havia uma parede de árvores torcidas, negras e sufocantes. Andei em círculos, berrando por ajuda, até que reencontrei a porta da pousada, mas ela agora parecia parte da floresta. Entrei sem entender como aquilo era possível. Lá dentro, Dona Estela continuava no balcão, com o mesmo sorriso. Você saiu, mas nunca partiu de verdade, disse ela. E pela primeira vez, notei que seus olhos estavam completamente brancos. Subi correndo para o quarto, tentando entender o que estava acontecendo. Mas tudo havia mudado. O corredor era mais longo, as paredes estavam cobertas por símbolos entalhados à faca. O quarto 7 não estava mais lá. No lugar, havia uma porta de ferro, fechada com correntes. De dentro, vozes chamavam meu nome. Você já esteve aqui antes, diziam, mas nunca se lembrou. Quando encostei na maçaneta, senti um choque que me lançou para trás. A porta se abriu sozinha. Dentro, o quarto era diferente. Em vez da mobília, havia uma cadeira no centro, e sobre ela, uma máquina de projetar filmes. A projeção começou sozinha, mostrando cenas antigas, em preto e branco, de hóspedes chegando à pousada. Em cada cena, um detalhe me incomodava. Os rostos estavam distorcidos, os olhos arregalados demais, como se gritassem por dentro. E então vi a mim mesmo, em uma das filmagens, mais jovem, entrando na pousada com uma câmera na mão. Aquilo era impossível. Eu nunca havia estado ali antes. Mas no fundo, algo em mim dizia que já conhecia cada canto daquele lugar. A máquina parou, e uma última imagem surgiu, minha própria fotografia, pendurada no corredor, entre os quadros antigos. Comecei a gritar, a implorar para sair, mas não havia mais porta, nem janelas, nem luz. A pousada se contorcia ao meu redor, como se estivesse viva. Senti as paredes pulsarem, como se tivessem um coração próprio. Dona Estela apareceu ao meu lado, agora jovem, com olhos negros como breu. Você se esqueceu de quem é, sussurrou. Mas a pousada lembra. Tentei correr, mas o chão se abriu e fui engolido por um buraco negro, caindo sem parar. Quando abri os olhos, estava de volta ao quarto, mas em outra época. Tudo era novo, moderno. Meu celular funcionava. As janelas mostravam um céu claro. Por um instante, achei que tinha escapado. Mas quando olhei para o espelho, vi meu reflexo usando roupas antigas. Atrás de mim, quadros com rostos vazios. E no centro do meu peito, um crachá dourado, funcionário, pousada Recanto do Vale. Tentei arrancar o crachá, mas ele fazia parte de mim. Eu era parte dali agora. Preso. Um novo rosto na coleção de quadros. E toda vez que alguém bate na porta, eu sou quem abre. Faziam 2 meses que eu não saía de casa. Depois da morte do meu irmão, tudo perdeu o sentido. Ele era meu único parente vivo e morreu de forma inexplicável durante uma viagem pelo interior de Minas Gerais. A polícia encontrou o carro dele parado na estrada, com as portas abertas e nenhum sinal de luta. No porta-luvas, havia apenas uma chave enferrujada com uma etiqueta escrita à mão, quarto 12, reserva confirmada. A investigação não foi para frente, e a causa da morte foi dada como desaparecimento voluntário. Mas eu sabia que havia algo errado. Meu irmão nunca desapareceria sem deixar rastro. Foi quando recebi um e-mail automático vindo do endereço dele. Sem título. Sem mensagem. Apenas um anexo. Uma imagem borrada de um letreiro de neon vermelho. Ampliando, consegui ler. Asterisco asterisco Hotel Mirante do Vale asterisco asterisco. Fiz uma busca rápida, mas não encontrei nenhum hotel com esse nome registrado. Mesmo assim,
Algo dentro de mim dizia que aquele era o próximo passo. Preparei a mochila e segui estrada dentro, em busca de um hotel que, teoricamente, nem existia. Depois de horas de viagem por caminhos esburacados, passei por um povoado quase deserto, com postes tombados e casas cobertas por musgo. Um senhor sentado à beira da estrada apontou a direção com um aceno de cabeça. "Você está indo pro fim, moço", disse ele. Achei que era só superstição local. Mais à frente, vi o letreiro, idêntico ao da foto. O nome brilhava fraco, como se a eletricidade ali estivesse morrendo junto com o lugar. Parei o carro. Não havia nenhum outro veículo por perto. O hotel era uma construção vertical de 4 andares, com janelas pequenas e uma fachada cinza manchada pelo tempo. O lobby estava aberto, sem ninguém na recepção. Sobre o balcão, repousava um livro de registros empoeirado. Nele, apenas um nome recente, *** Henrique Cardoso, quarto 12 ***, meu irmão. Do lado, a chave ainda estava lá. Peguei com as mãos tremendo e subi as escadas. Cada degrau rangia de forma anormal, como se a madeira estivesse gritando. O corredor era escuro, iluminado apenas por lâmpadas de emergência vermelhas. Quando cheguei na porta do quarto 12, a maçaneta se virou sozinha. O quarto 12 era surpreendentemente limpo, diferente do resto do hotel. Havia uma cama arrumada, lençóis brancos impecáveis e uma pequena escrivaninha com uma caderneta. Ao abrir, vi várias anotações feitas à mão. Reconheci a caligrafia do meu irmão. Ele escrevia como se estivesse sendo perseguido: "Não durma. Eles vêm quando você fecha os olhos." Em outra página, o hotel muda à noite. Os corredores se esticam. As janelas somem. Senti um arrepio profundo. Olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Resolvi sair do quarto para explorar o resto do andar. Ao abrir a porta, dei de cara com outro corredor. Não o mesmo de antes. Este era mais comprido, sem iluminação. E o estranho era que eu estava no segundo andar, mas por uma janela no fim do corredor dava para ver o céu. Um céu estrelado e vermelho, como se a noite ali fosse feita de sangue e silêncio. Caminhei até a janela e, ao olhar para baixo, não vi o chão. Apenas escuridão infinita. Era como se o hotel flutuasse fora do mundo real. E naquele momento, ouvi meu nome ser sussurrado vindo de dentro do quarto 13, ao lado do meu. A porta do quarto 13 estava entreaberta. Empurrei com cautela e entrei. Estava completamente escuro. A luz do corredor não invadia o ambiente. Acendi a lanterna do celular e vi paredes rabiscadas com desenhos infantis. Todos retratavam o mesmo hotel, mas com figuras estranhas nas janelas, observando. No chão, um círculo de velas apagadas cercava uma mala aberta com roupas masculinas, do meu irmão. Peguei uma das camisetas e reconheci de imediato. Comecei a chamar por ele, como se uma parte de mim ainda acreditasse que ele pudesse me ouvir. Foi então que a porta se fechou com violência. A vela mais próxima acendeu sozinha, depois outra e outra. Em segundos, todas estavam acesas, formando um brilho alaranjado que iluminava uma figura sentada no canto do quarto. Era uma silhueta, imóvel, com o rosto coberto por um pano preto. A figura respirava, ofegante, como se estivesse presa ali havia anos. Dei um passo para trás e tropecei, caindo de costas. Quando olhei de novo, ela havia desaparecido. Em seu lugar, apenas a mala, agora com a tampa fechada. E um novo bilhete sobre ela: "Você também fez a reserva." Saí correndo do quarto 13, mas o corredor havia se transformado num labirinto. Portas em série, todas iguais, sem numeração. Atrás de mim, o som de passos pesados, arrastados, como se alguém ou alguma coisa me seguisse lentamente. Gritei por ajuda, mas o hotel parecia absorver minha voz. Finalmente, encontrei uma escada. Subi até o último andar, onde uma porta maior aguardava, com um símbolo estranho gravado em fogo, um olho aberto dentro de um triângulo. Ao entrar, vi uma sala redonda, com espelhos cobrindo todas as paredes. No centro, uma poltrona vazia. E diante dela, uma tela de TV estática. Quando me aproximei, a imagem ganhou nitidez.
Mostrava eu mesmo, caminhando pelo hotel, sendo observado por várias câmeras escondidas. Em cada canto, um olho de vigilância. Fiquei paralisado. Uma voz feminina soou atrás de mim. Você se hospedou sem saber. E aqui, ninguém sai sem pagar a última diária. Virei rapidamente, mas a sala estava vazia. No espelho à minha frente, porém, havia algo que não combinava com o reflexo. Meu rosto estava sorrindo. Mas eu não estava. A última coisa que lembro foi o espelho trincando e me puxando para dentro. Acordei novamente no quarto 12, como se tudo fosse um pesadelo. Mas ao tentar sair, percebi que a chave havia desaparecido. A janela agora dava para um penhasco, e o céu permanecia vermelho. O relógio de pulso girava os ponteiros para trás. Peguei o caderno do meu irmão mais uma vez e folheei até a última página, onde estava escrito com letras grandes: asterisco asterisco, se você está lendo isso, é porque também ficou. Asterisco asterisco, lá fora, no corredor, vozes ecoavam. Gente chamando, gritando, batendo em portas. Rostos desesperados apareciam por segundos nas frestas. E então compreendi: o hotel não era um lugar. Era um ciclo. Um destino. Um ponto de chegada sem volta. Voltei à escrivaninha, peguei uma caneta e comecei a escrever. Palavras nervosas, suadas, tentando avisar quem viesse depois. Porque, mais cedo ou mais tarde, alguém vai encontrar a chave, a mesma chave do quarto 12, e vai fazer, sem saber, a sua última reserva. Desde que me lembro, sempre tive uma fascinação por lugares abandonados, cheios de histórias e segredos escondidos. Por isso, quando recebi a notícia de que havia herdado uma antiga pousada no interior do Paraná, não pensei duas vezes em ir até lá para conhecer o lugar. A pousada era uma construção antiga, com janelas pequenas e madeira escura desgastada pelo tempo. Logo na chegada, os moradores da vila próxima me avisaram para nunca entrar no chamado Quarto Proibido, um aposento no último andar que ninguém jamais visitava. Segundo eles, todos que entraram lá desapareceram misteriosamente. Curioso e cético, ignorei os avisos e subi até o último andar naquela primeira noite. No corredor, a porta do quarto proibido estava pintada de preto, com símbolos estranhos riscados ao redor da maçaneta. Um frio estranho percorreu meu corpo, mas a vontade de descobrir o que havia ali era maior. Respirei fundo e empurrei a porta. O interior do quarto era escuro, quase sufocante. A única luz vinha de uma janela pequena e empoeirada que deixava passar um fio tênue de luar. O chão estava coberto por uma camada grossa de poeira, como se ninguém pisasse ali há décadas. No centro, uma velha cama de ferro com lençóis rasgados. Na parede, pendurado, um espelho grande, com a moldura rachada e manchada. Quando me aproximei, vi que algo estava escrito no vidro com batom vermelho: não abra a porta. Um arrepio me dominou, mas meu lado racional dizia que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Foi então que ouvi um clique atrás de mim. Virei rápido e vi que a porta havia se fechado sozinha, trancando-me ali dentro. Tentei abrir, mas não adiantava. Preso, comecei a vasculhar o quarto à procura de alguma saída alternativa. Foi quando notei uma pequena porta escondida atrás da cortina empoeirada. A porta secreta dava para uma escada estreita e úmida, que descia para um porão. Conforme descia, o ar ficava pesado, com cheiro de mofo e algo mais que eu não conseguia identificar. No porão, encontrei uma série de objetos antigos, móveis quebrados, caixas de madeira trancadas e, no centro, um altar improvisado. Sobre ele, uma foto amarelada da pousada, com várias cruzes feitas de madeira pregadas em volta. Ao lado da foto, um caderno grosso, com páginas arrancadas e rabiscos desencontrados. Folheei com cuidado e comecei a entender o horror que havia acontecido ali. Anotações sobre rituais, desaparecimentos e vozes que se ouviam à noite. Uma passagem chamou minha atenção. Asterisco: o quarto prende aqueles que ousam buscar. A libertação exige um sacrifício. Asterisco: o som de passos começou a ecoar pelas escadas. Olhei para cima, mas a porta do quarto estava fechada e trancada. Estava sozinho, ou será que não? Os passos ficaram mais próximos, lentos e pesados,
como se uma presença enorme estivesse descendo as escadas. Meu coração disparou e minha mente lutava para encontrar uma saída. De repente, uma luz fraca apareceu no corredor acima, iluminando a porta do quarto proibido que permanecia fechada, mas agora com marcas vermelhas, parecidas com garras, escorrendo pela madeira. Decidi subir, mesmo sem saber se conseguiria escapar. Ao alcançar o corredor, senti um ar gelado que me congelou da cabeça aos pés. A porta do quarto proibido estava aberta. A luz do interior dançava como uma chama trêmula. Olhei para dentro e vi algo que me fez perder o fôlego. Uma figura encapuzada sentada numa cadeira, com o rosto oculto nas sombras. Ela virou lentamente e seus olhos brilhavam com um vermelho intenso. Antes que eu pudesse reagir, ela sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Fugi pelo corredor, mas a figura começou a me perseguir, seus passos silenciosos, mas implacáveis. As portas do corredor começaram a bater violentamente, como se o próprio prédio estivesse tentando me prender. Quando cheguei ao final do corredor, deparei-me com uma escada que descia para o porão. Sem alternativa, corri para lá, mas o ambiente parecia estar mudando de forma, o espaço se distorcendo, e vozes distantes começando a cantar em uma língua estranha. No porão, vi o altar novamente, mas agora com velas acesas e símbolos desenhados com sangue. No centro, uma figura caída no chão, parcialmente coberta por um tecido negro. Ao me aproximar, reconheci o rosto. Era o antigo dono da pousada, desaparecido há anos, com os olhos abertos, vazios e congelados no tempo. Antes que pudesse entender, senti uma mão gelada agarrar meu pulso e uma voz sussurrar: "Você veio para ficar." O pânico tomou conta de mim enquanto a escuridão me engolia. Senti meu corpo ficando pesado, como se estivesse sendo sugado para dentro da terra. Tentei soltar o braço, mas era inútil. A figura encapuzada apareceu atrás de mim, seus olhos brilhando ainda mais forte. Ela falou novamente: "Aqui, ninguém sai vivo. E todo novo hóspede deixa sua marca." O mundo girou e perdi a consciência. Quando acordei, estava sentado na cadeira do quarto proibido, olhando para o espelho rachado. Minhas mãos tremiam, e no vidro, as mesmas palavras estavam escritas: "Não abra a porta." Ao levantar, vi um crachá pendurado no meu pescoço: "Funcionário, Pousada Recanto do Vale." Meu destino estava selado. E toda vez que alguém chegava, era eu quem os recebia. Preso para sempre no ciclo da pousada maldita. Eu nunca acreditei em fantasmas, até a noite em que decidi passar uma semana em uma pousada isolada no interior da Serra Gaúcha. Era uma viagem para espairecer da rotina, mas algo naquela casa antiga chamou minha atenção desde o primeiro momento. A pousada tinha um sótão trancado, e os donos avisaram para eu não subir até lá. "É perigoso", disseram, com um olhar que misturava medo e segredo. A curiosidade me consumiu, e naquela primeira noite, enquanto o silêncio da montanha caía pesado lá fora, eu ouvi passos leves vindo do andar superior. Passos que pareciam vagar sem destino, como se alguém estivesse preso entre os mundos. Decidi investigar, mas quando tentei subir a escada, encontrei a porta do sótão entreaberta, como se me convidasse a entrar. Ao abrir a porta, fui recebido por um frio cortante que parecia sugar o calor do meu corpo. O sótão estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas frestas das tábuas. No chão, pedaços de objetos quebrados e velhos brinquedos espalhados, como se alguém tivesse abandonado tudo às pressas. Mas o que chamou minha atenção foi uma caixa de madeira antiga, com símbolos estranhos entalhados na tampa. Ao abrir, encontrei cartas amareladas e fotos antigas da pousada, mostrando uma família que morava ali há mais de 100 anos. As imagens tinham algo perturbador, rostos que pareciam borrados, como se a câmera não tivesse conseguido capturar a essência daqueles que estavam ali. De repente, um sussurro ecoou atrás de mim: "Você não deveria estar aqui." Me virei rápido, mas não havia ninguém. O sótão parecia mais vivo do que qualquer lugar que eu já conhecera. Explorando o sótão, encontrei uma velha caixa de música. Quando a abri, uma melodia triste e arrastada começou a tocar, enchendo o ambiente com uma sensação de nostalgia e tristeza profunda. Enquanto a música ecoava, as sombras começaram a se mover pelas paredes, tomando formas humanas.
Vi figuras de crianças brincando, correndo e rindo, mas seus olhos eram vazios, como se estivessem presos em um ciclo interminável de dor. Tentei desligar a caixa, mas ela continuava a tocar sozinha. Um frio gélido me envolveu, e as figuras começaram a se aproximar lentamente. Senti meu coração acelerar e uma voz distante gritou meu nome. A porta do sótão se fechou com força atrás de mim, deixando-me preso naquele espaço onde passado e presente se misturavam de forma aterrorizante. Procurei desesperadamente uma saída, mas as sombras cercavam cada movimento. Elas não queriam me machucar. Parecia mais uma tentativa desesperada de chamar minha atenção, de contar uma história esquecida. No centro do sótão, descobri um diário antigo, com páginas gastas e uma caligrafia trêmula. Era o diário da última moradora da pousada, uma menina chamada Clara, que desapareceu misteriosamente em uma noite de tempestade, há quase 100 anos. As páginas falavam de uma presença sombria que roubava os sonhos das crianças, aprisionando suas almas no sótão para sempre. Conforme eu lia, as sombras se aglomeravam ao meu redor, e uma delas estendeu a mão para mim, suplicando por ajuda. Percebi que, para escapar, eu teria que desvendar aquele mistério e libertar aquelas almas aprisionadas. Enquanto tentava juntar as peças da história, a melodia da caixa de música aumentou, tornando-se ensurdecedora. As sombras começaram a formar um círculo, rodando cada vez mais rápido, até que tudo se transformou em um turbilhão de vozes e gritos abafados. Tentei me proteger os ouvidos, mas a dor era insuportável. Foi quando uma luz branca surgiu no centro do círculo, iluminando o sótão inteiro. Era como se aquela luz fosse a chave para libertar aquelas almas atormentadas. Com um esforço que não sabia que tinha, toquei a luz e senti uma onda de calor e paz me envolver. As sombras começaram a se dissipar, e as vozes se calaram. O sótão ficou silencioso pela primeira vez em um século. A porta se abriu lentamente, e eu pude finalmente sair, levando comigo o diário de Clara para que sua história nunca fosse esquecida. No dia seguinte, ao mostrar o diário aos donos da pousada, eles ficaram pálidos e me contaram que Clara era neta da fundadora, e que desde sua morte, ninguém jamais ousou subir ao sótão. Disseram que o lugar guardava segredos que não deveriam ser perturbados, mas agradeceram por eu ter trazido a história à luz. Saí da pousada com uma sensação estranha, como se tivesse tocado um mundo invisível, onde o tempo se dobra e as memórias vivem presas entre paredes antigas. Até hoje, sempre que sinto a melodia daquela caixa de música, lembro das sombras no sótão e das crianças que nunca puderam descansar. Se algum dia passar por lá, não cometa o mesmo erro que eu, não abra a porta do sótão. Eu trabalhava como vigia noturno em uma antiga fábrica desativada, no interior de São Paulo. O lugar tinha fama de mal assombrado, e as histórias locais diziam que, durante a noite, podia-se ouvir sons estranhos vindos das paredes e corredores vazios. No primeiro dia, achei tudo bobagem, um exagero dos moradores. Mas tudo mudou na segunda noite, quando o velho rádio de comunicação que me deram começou a chiar sozinho. No meio do estático, uma voz baixa e rouca começou a falar, pronunciando meu nome, como se me chamasse. O ar ficou gelado, e a sensação de que não estava sozinho me dominou. Tentei responder, mas o rádio só emitiu estática de novo. Decidi investigar de onde vinha aquela voz misteriosa. O rádio começou a transmitir frases desconexas, palavras que pareciam mensagens codificadas. Não confie no que vê. Eles estão aqui. Conforme caminhava pelos corredores da fábrica, o aparelho captava ruídos que não tinham origem humana, rangidos, sussurros e passos que desapareciam do nada. Cheguei ao antigo escritório do gerente, onde as paredes estavam cobertas por pichações feitas por quem havia abandonado o local às pressas. No centro da sala, um rádio antigo, igual ao meu, estava ligado e tocava a mesma frequência. Quando me aproximei, a voz no rádio ficou mais clara e urgente: saia, antes que seja tarde. Quis ignorar, mas a sensação de perigo era real demais. Algo na fábrica não queria que eu ficasse ali. De repente, as luzes começaram a piscar e uma sombra enorme passou por uma das janelas quebradas. Tentei seguir, mas o corredor parecia interminável, como se o prédio estivesse se alongando. O rádio começou a emitir uma nova mensagem: eles vêm pelo som. Não grite. Meu coração disparou, e tentei me manter em silêncio absoluto,
mas um barulho alto, uma porta batendo, ecoou no corredor. Foi quando uma figura surgiu, esguia e translúcida, com olhos negros que refletiam minha imagem como um espelho quebrado. Tentei recuar, mas meus pés pareciam colados ao chão. A figura se aproximou e a voz no rádio sussurrou no meu ouvido: "Agora você está preso." Senti um frio cortante tomar conta do meu corpo enquanto a sombra me envolvia, como se estivesse sugando minha energia. O rádio caiu no chão, mas continuava a emitir estática, como se a presença que me perseguia controlasse o aparelho. Tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura parou, me encarando com um olhar vazio e cruel, e então começou a se desfazer em pequenas partículas de luz que foram se espalhando pelo ar. Quando tudo voltou ao normal, percebi que estava preso dentro de um pequeno cômodo desconhecido, sem janelas, apenas uma porta trancada. O rádio estava ali, agora completamente silencioso. Meus pensamentos corriam tentando entender como escapar daquela prisão invisível. No desespero, comecei a bater na porta e gritar por socorro, mas ninguém respondia. Então, o rádio voltou a chiar, dessa vez com uma voz que não era minha. "Para sair, precisa ouvir até o fim." A frequência começou a transmitir uma história macabra sobre a fábrica. Acidentes, desaparecimentos e experimentos obscuros feitos durante a época em que o local funcionava. Conforme a narrativa se desenrolava, fui sentindo o peso daquela história se tornando minha própria realidade. A porta começou a render lentamente, abrindo-se para o corredor. Quando saí, a fábrica parecia vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Só que o rádio, agora morto, caiu no chão com um último estalo. Saí da fábrica com o rádio na mão e uma sensação de que algo havia mudado dentro de mim. Quando tentei desligar o aparelho, percebi que ele não respondia, e a tela mostrava uma última mensagem: "Você agora é parte da transmissão." O ciclo continua ponto desde aquela noite. Minha voz ecoa nas ondas do rádio, chamando quem se aproxima daquele lugar abandonado. Às vezes, penso se algum dia vou conseguir me libertar, ou se estou condenado a ser apenas mais uma voz na estática, presa para sempre no som da fábrica. E se você algum dia ouvir seu nome vindo de um rádio esquecido, saiba que pode ser a última chamada. Tudo começou quando aceitei passar um final de semana em uma cabana isolada, nas montanhas do interior de Santa Catarina. O objetivo era me desconectar do mundo, mas logo percebi que o silêncio ali tinha uma presença própria. Na primeira noite, enquanto o vento assobiava pelas árvores, ouvi algo estranho, um sussurro quase inaudível, como se o próprio ar estivesse tentando me falar. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Tentei ignorar, mas os sussurros aumentavam, formando palavras desconexas, como se a floresta guardasse segredos que não queria revelar. Decidi sair para investigar, mesmo com o frio cortante e a escuridão que parecia engolir tudo ao meu redor. Ao caminhar pela trilha, percebi que o silêncio absoluto do local era quebrado apenas pelos sussurros, que pareciam vir de todas as direções. A cada passo, as vozes se tornavam mais claras, revelando nomes, pedidos de ajuda e até ameaças veladas. Cheguei a uma clareira onde encontrei símbolos desenhados no chão com pedras e galhos. No centro, uma pedra maior, coberta por inscrições antigas. Quando toquei a pedra, senti uma descarga elétrica subir pelo meu braço, e tudo ao meu redor ficou mais escuro, como se o tempo tivesse desacelerado. Vi flashes de pessoas que haviam passado por ali, algumas felizes, outras desesperadas. Um dos flashes mostrou uma figura encapuzada que parecia me observar, imóvel e silenciosa. Voltei para a cabana, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Dentro da casa, os objetos pareciam se mover levemente, e o rádio antigo na estante começou a chiar, emitindo sons distorcidos. Resolvi gravar o que acontecia, mas ao revisar o áudio, ouvi uma voz clara que dizia: "Você não deveria estar aqui." O sussurro agora vinha de dentro da cabana, e uma sombra atravessava as paredes como uma névoa escura. Cada vez que eu tentava fugir, o silêncio e os sussurros me cercavam com mais força. Era como se a cabana e a floresta tivessem vontade própria, prendendo-me em um ciclo eterno de medo e isolamento. Durante a noite, acordei com o som de passos no sótão. Subi as escadas com a lanterna na mão, mas não encontrei nada além de uma velha caixa de madeira. Dentro dela, havia fotos antigas, de pessoas que tinham desaparecido na região,
e um diário com anotações apressadas. As páginas falavam sobre uma entidade conhecida como o Eco do Silêncio, um espírito que se alimentava do medo e do isolamento, prendendo suas vítimas em um limbo onde o tempo não passava. A última anotação dizia: se ouvir a voz, não responda. Apenas corra e não olhe para trás. O medo tomou conta de mim, mas já era tarde demais para fugir. Enquanto lia, as luzes começaram a piscar, e o sussurro virou um grito angustiante que parecia vir de dentro das paredes. Corri para a porta, mas ela estava trancada. A sombra do espírito apareceu, crescendo até ocupar todo o cômodo, bloqueando minha saída. Senti o ar ficar denso e pesado, e uma pressão esmagadora me empurrou contra a parede. Tentei gritar, mas minha voz não saía. A entidade sussurrou no meu ouvido: você vai se juntar a nós no silêncio eterno. Fechei os olhos, esperando o pior, mas quando os abri, estava sozinho, a porta destrancada e o silêncio absoluto novamente. Saí dali o mais rápido que pude, mas sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Até hoje, sempre que me encontro em um silêncio profundo, ouço aquele eco distante, como se uma voz esquecida tentasse se comunicar. Sei que o eco do silêncio nunca me deixou realmente ir. E se algum dia você se sentir preso no silêncio, ouvindo sussurros que ninguém mais escuta, tenha cuidado. Talvez seja ele te chamando para um lugar onde ninguém pode fugir, um lugar onde o tempo para, e o medo é eterno. O eco do silêncio é mais real do que qualquer um imagina, e ele pode estar mais perto do que você pensa. Tudo começou numa noite chuvosa, quando cheguei a uma pousada isolada numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. O clima pesado já me deixava inquieto, mas o recepcionista parecia nervoso ao me entregar a chave do quarto 9. Alguns hóspedes dizem que sentem uma presença, ele comentou baixinho, evitando me olhar nos olhos. Achei que fosse só superstição local, até que, já no quarto, coisas estranhas começaram a acontecer. A televisão ligava e desligava sozinha, portas rangiam sem vento e um cheiro de perfume antigo pairava no ar, mesmo sem nenhuma janela aberta. Aos poucos, percebi que não estava sozinho naquele quarto, alguém ou algo se fazia presente, invisível, mas insistente. As noites seguintes foram um tormento. Eu tentava dormir, mas sons de passos e sussurros invadiam o silêncio. Uma noite, acordei sentindo um toque gelado na mão, mas não havia ninguém ali. No espelho, vislumbres de uma figura desfocada surgiam e desapareciam rápido demais para que eu conseguisse entender. Descobri, ao perguntar na recepção, que o quarto 9 fora palco de um assassinato há décadas. O corpo jamais foi encontrado, e o espírito, segundo as histórias, continuava preso ali, buscando companhia. Senti que aquela presença invisível não queria me fazer mal, mas precisava de algo ou de alguém para preencher seu vazio eterno. Decidi enfrentar o que fosse. Durante uma madrugada, comecei a conversar com o quarto vazio, falando em voz alta, tentando entender o que aquela presença queria. Para minha surpresa, uma luz fraca começou a piscar no abajur, e a voz sussurrou meu nome pela primeira vez. Ajuda! Disse, com um tom que misturava tristeza e urgência. Senti um nó na garganta, e uma vontade enorme de descobrir a verdade sobre aquele hóspede invisível. Procurei nos arquivos da pousada e achei um antigo diário da família proprietária, que falava sobre um jovem desaparecido na cidade, que se hospedara naquele quarto na mesma noite de sua morte misteriosa. A cada noite, a presença parecia ganhar força. Objetos mudavam de lugar, luzes piscavam e portas batiam com mais intensidade. Comecei a anotar tudo o que acontecia, tentando encontrar um padrão. Descobri que o espírito só se manifestava em noites de tempestade, quando o relógio do corredor marcava meia-noite exata. Resolvi fazer um ritual simples, baseado nas anotações do diário, para tentar libertar aquela alma aprisionada. Naquela noite, fiquei acordado, esperando o fenômeno. Quando o relógio bateu meia-noite, as luzes se apagaram, e uma figura translúcida apareceu no centro do quarto, com olhos carregados de dor e esperança. A figura estendeu a mão, e senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. As paredes pareceram se fechar ao redor, e uma voz ecoou na minha cabeça: liberta-me. Segui o que dizia o ritual, recitando palavras antigas e acendendo velas que encontrei na gaveta do quarto. Aos poucos, a presença se tornou menos agressiva,
e uma sensação de paz começou a dominar o ambiente. No instante em que a última vela se apagou, um vento frio percorreu o quarto, e a figura desapareceu. No dia seguinte, o recepcionista me contou que ninguém mais havia sentido nada no quarto 9 desde então. Saí da pousada com a sensação de ter ajudado uma alma perdida a encontrar descanso. Mas, enquanto fechava a porta do quarto, senti um olhar frio e invisível me acompanhar. E, no espelho, por um instante rápido demais para distinguir, vi uma silhueta que não era minha. Às vezes, penso se o hóspede invisível realmente partiu, ou se agora é parte de mim e se a pousada, com seus quartos amaldiçoados, nunca vai deixar ninguém ir embora de verdade. Se você um dia se hospedar em um lugar estranho e sentir que não está sozinho, talvez seja o hóspede invisível te visitando. No meio da mata fechada do interior da Bahia, existe uma pousada pequena e rústica, conhecida pelos moradores locais como Pousada da Árvore. Dizem que o lugar é rodeado por árvores antigas, algumas com mais de 200 anos, que guardam segredos esquecidos pelo tempo. Quando cheguei, recebi um aviso do caseiro: não escute o sussurro das árvores à noite. Elas falam com quem não deve. Achei que fosse uma lenda, mas naquela primeira noite, enquanto o vento balançava as folhas, comecei a ouvir vozes tênues, como se as árvores sussurrassem meu nome. O medo cresceu quando percebi que os sussurros não vinham do vento, mas de algo muito mais antigo e inquietante, preso entre as raízes e o tempo. Na segunda noite, decidi me aproximar da árvore mais velha, uma imensa figueira que dominava o centro do terreno. Suas raízes pareciam se mover, como serpentes vivas, e a casca exibia símbolos entalhados, antigos e desgastados. Quando encostei a mão, senti uma vibração estranha, quase uma comunicação silenciosa. As vozes ficaram mais claras, repetindo palavras incompreensíveis e pedidos de ajuda. Fui puxado por uma força invisível para dentro da sombra da árvore, onde vi flashes de pessoas desaparecidas na região, presas em um ciclo eterno de sofrimento e silêncio. Saí correndo, sentindo o peso daqueles sussurros grudados em minha mente, como uma maldição que não me deixaria escapar. Durante o dia, a pousada parecia normal, mas à noite os fenômenos se intensificavam. As vozes se tornaram gritos, e sombras começaram a dançar entre as árvores. No meu quarto, portas e janelas batiam sozinhas, e uma presença invisível parecia observar cada movimento meu. Em uma noite, acordei com a sensação de que alguém estava me chamando. Na janela, um rosto pálido apareceu, olhando fixamente para mim com olhos vazios e profundos, antes de desaparecer na escuridão da mata. Descobri que, há décadas, pessoas que passaram por ali desapareceram sem deixar rastros, e que muitos acreditavam que a figueira guardava suas almas aprisionadas para sempre. Determinado a entender o que acontecia, comecei a investigar os símbolos entalhados na figueira. Encontrei um antigo diário escondido na pousada, escrito por um morador que tentará libertar as almas presas. Ele descrevia um ritual que deveria ser feito durante a lua cheia para acalmar os espíritos e quebrar o ciclo. Na noite seguinte, com a lua cheia iluminando o céu, segui as instruções do diário. Ao redor da árvore, tracei círculos com sal e acendi velas, enquanto pronunciava as palavras antigas, sentindo uma energia crescente e assustadora. Aos poucos, os sussurros deram lugar a um silêncio profundo e pesado, como se a própria terra tivesse prendido a respiração. De repente, a árvore começou a tremer violentamente, e uma figura feita de sombras emergiu das raízes, gritando em agonia. Era uma presença antiga, cheia de raiva e tristeza, que tentava se libertar daquele cárcere secular. Mantive o ritual, mesmo com o medo tomando conta, até que a figura se dissolveu em uma névoa brilhante que subiu para o céu, levando consigo o peso dos séculos. O silêncio voltou à pousada, mas a sensação de que algo havia mudado para sempre ficou impregnada no ar. Pela primeira vez em muito tempo, as árvores pararam de sussurrar, e a pousada parecia respirar aliviada, como se tivesse finalmente sido liberta. No último dia, enquanto fazia as malas, olhei para a figueira uma última vez. Senti uma paz estranha, mas também um aviso silencioso, como se aquela paz pudesse ser apenas temporária. Saí da pousada com a certeza de que algumas histórias não terminam nunca, e que a natureza, com seus mistérios profundos, guarda segredos que é melhor deixar em silêncio. Se algum dia você ouvir sussurros entre as árvores, pense 2 vezes antes de escutar, pois nem todo sussurro quer ser ouvido. Às vezes,
O silêncio é a única proteção contra o que está escondido nas sombras da floresta. Numa noite fria e sem estrelas, decidi passar um fim de semana em uma pousada afastada, no meio do Mato Grosso do Sul. O silêncio era absoluto, e o céu, escuro como um manto, parecia engolir qualquer som. Enquanto me instalava no quarto, percebi que o aparelho de telefone antigo, daqueles com disco giratório, estava lá, funcionando algo raro nos dias atuais. Por curiosidade, girei o disco e ouvi um ruído estranho, como um zumbido profundo e distante. De repente, uma voz sussurrou do outro lado: "Não deveria ter ligado." Um arrepio gelado percorreu minha espinha, e o medo começou a tomar conta do ambiente. Resolvi desligar, mas a linha continuava aberta, transmitindo apenas um silêncio pesado e inquietante. Nos dias seguintes, tentei ignorar o incidente, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. O telefone antigo começava a tocar sozinho, sempre à meia-noite, e a voz ao telefone sussurrava mensagens desconexas, frases truncadas e avisos de perigo iminente. "Eles estão chegando. Não olhe para trás." Uma noite, ao atender o telefone, ouvi um grito sufocado e, logo depois, um silêncio absoluto que parecia engolir o ar ao meu redor. As luzes começaram a piscar e uma sombra negra cruzou o quarto. Era como se a ligação estivesse abrindo uma porta para algo além da realidade, algo que queria entrar no nosso mundo. Desesperado, procurei na pousada registros antigos e descobri que aquele telefone fora usado décadas atrás para uma tentativa fracassada de comunicação com o além. Um morador da região desaparecera misteriosamente depois de usar aquele aparelho numa noite exatamente como a que eu estava vivendo. As histórias falavam de vozes que chamavam para o espaço vazio, um lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos, onde almas presas vagavam em tormento. Eu sentia que a presença do telefone me conectava a esse espaço, e que, a cada ligação, estava me aproximando mais daquela dimensão desconhecida. Numa madrugada, o telefone tocou novamente. Desta vez, decidi atender e perguntar quem estava do outro lado. A resposta foi uma voz fraca e desesperada: "Ajude-nos. Estamos presos no vazio." A linha ficou estática e, de repente, uma figura translúcida apareceu diante de mim, um reflexo distorcido no espelho do quarto. Senti o chão tremer e o ar ficar denso, como se o espaço estivesse se fechando ao meu redor. Tentei desligar, mas o aparelho parecia fundir-se às minhas mãos. A figura começou a se aproximar, seus olhos vazios me paralisando de medo. Foi quando ouvi a última mensagem no rádio da pousada: "Se ouvir a chamada, não atenda." Em pânico, consegui soltar as mãos e joguei o telefone longe, quebrando o silêncio com o som do aparelho caindo no chão. A figura desapareceu instantaneamente, e o quarto voltou ao normal, mas a sensação de que algo havia atravessado para o nosso mundo permaneceu. No dia seguinte, conversei com o dono da pousada, que me contou que o telefone fora lacrado após várias ocorrências estranhas, mas que alguém sempre acabava ligando e reativando a maldição. Saí dali com a certeza de que o aparelho carregava uma energia maligna, uma ligação direta para o espaço vazio onde ninguém deveria estar. Desde então, sempre que escuto o toque de um telefone antigo, sinto um calafrio e uma voz distante que parece repetir: "Não deveria ter ligado." A experiência me marcou para sempre, e se algum dia você encontrar um telefone abandonado que insiste em tocar, não atenda. Porque algumas chamadas não querem ser atendidas, elas são convites para o espaço vazio, um lugar onde o silêncio é eterno e a escuridão nunca termina. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, existe uma pousada antiga conhecida por uma lenda assustadora: a luz de um quarto que nunca se apaga, não importa o que aconteça. Quando decidi passar uma noite ali, achei que fosse apenas uma história para turistas. O quarto 13, localizado no último andar, é onde tudo acontece. Na primeira noite, cheguei já tarde e notei que a luz do corredor que levava ao quarto nunca se apagava, brilhando como um farol na escuridão. Ao abrir a porta do quarto 13, um calor intenso me atingiu, e senti como se o tempo ali dentro estivesse congelado. O quarto parecia normal, mas uma presença invisível pairava no ar, esperando alguém para despertar seu segredo. Durante a noite, os sons começaram: passos no corredor, sussurros baixos e uma sensação constante de que alguém me observava. Tentei desligar a luz, mas o interruptor não respondia.
Olhei para a janela e vi uma figura sombria refletida no vidro, parada, imóvel, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Conforme as horas passavam, a temperatura caiu drasticamente, e o ar ficou pesado, como se o quarto fosse uma prisão para um espírito que não encontrava descanso. O medo cresceu quando ouvi uma voz sussurrando meu nome, vindo de dentro das paredes. Ao tentar sair do quarto, a porta travou sozinha. Preso, comecei a explorar cada canto, até encontrar um diário escondido atrás de um quadro antigo. Nele, havia relatos de antigos hóspedes que desapareceram misteriosamente após passar a noite ali. As páginas falavam de um homem que morava na pousada há 100 anos, que teria feito um pacto sombrio para manter a luz acesa eternamente, mas em troca, ficou preso naquele quarto, preso entre a vida e a morte. A luz era sua prisão e sua maldição, e ele precisava de alguém para continuar seu ciclo. Enquanto lia, a luz começou a piscar, e a figura sombria apareceu novamente, mais próxima e ameaçadora. A presença começou a sussurrar, tentando me convencer a ficar e continuar sua maldição. O quarto parecia encolher ao meu redor, e o tempo perder a lógica. Tentei resistir, mas a sensação de cansaço e desespero aumentava a cada segundo. A figura estendeu a mão, e uma força invisível me puxou para mais perto. Só consegui pensar em uma coisa: fugir dali antes que fosse tarde demais. Com uma última força, consegui abrir a porta que se destravou misteriosamente. Corri pelo corredor iluminado pela luz eterna, sentindo que algo me seguia, tentando me puxar de volta. Ao alcançar a escada, ouvi o sussurro final: "Você nunca vai apagar a luz." Saí da pousada sem olhar para trás, com a certeza de que aquela luz carregava um poder sombrio que ninguém deveria desafiar. A noite lá fora estava fria e silenciosa, como se o próprio ar tivesse medo do que acontecerá dentro daquela pousada. Desde aquela noite, sempre que vejo uma luz que não se apaga, sinto um arrepio, como se o homem preso naquela prisão invisível estivesse me observando, esperando que eu me torne o próximo guardião da luz. Se algum dia você se hospedar numa pousada antiga e notar uma luz que insiste em brilhar, lembre-se, algumas luzes nunca devem ser apagadas, porque por trás delas existe um segredo sombrio que prefere a escuridão eterna à liberdade. A pousada ficava no alto de um morro, cercada por vegetação densa e um nevoeiro constante que cobria a estrada ao entardecer. Era um lugar discreto, antigo, e parecia perfeito para quem queria sumir do mundo por alguns dias. Ao chegar, a dona da pousada me recebeu com um sorriso hesitante e disse que todos os quartos estavam ocupados, menos um do porão. "Poucos escolhem ficar lá", murmurou, sem explicar o motivo. Cansado da viagem, aceitei sem pensar muito. O quarto de baixo era úmido, com cheiro de madeira mofada e uma janela pequena que dava para o barranco. Mas o que mais me incomodava era a porta interna trancada, no canto da parede, com uma tranca de ferro enferrujado e um cadeado enorme. Naquela primeira noite, ouvi batidas baixas e regulares vindas exatamente dali. Achei que fossem canos, talvez algum problema estrutural, mas as batidas tinham ritmo, como se alguém estivesse tentando se comunicar. 3 batidas curtas, depois uma pausa. 3 batidas longas, e de novo silêncio. Tentei ignorar, mas no meio da madrugada, acordei com uma respiração pesada vindo do outro lado da porta trancada. Me aproximei e sussurrei um "tem alguém aí?" Silêncio. Quando me virei para voltar à cama, ouvi nitidamente uma voz do outro lado dizendo: "Você não devia ter descido." Meu corpo congelou. Tentei subir as escadas até a recepção, mas a porta de acesso ao piso térreo estava inexplicavelmente trancada. Estava preso no andar de baixo, com aquela presença atrás da porta de ferro. Na manhã seguinte, a porta do andar superior estava destrancada. Subi para o café tentando disfarçar o pânico. A dona da pousada parecia mais tensa que o normal e, ao perceber meu rosto pálido, apenas disse: "Você ouviu, não é?" Tentei obter respostas, mas tudo que ela revelou foi que aquele quarto era para ficar sempre vazio. Depois, ela se recusou a falar mais, e disse que se eu quisesse trocar de quarto, poderia subir para o segundo andar. Eu aceitei, mas uma parte de mim sentia que havia algo ali embaixo que queria ser descoberto. Então, naquela noite, mesmo dormindo no andar de cima, voltei ao porão. A porta de ferro estava entreaberta mesmo com o cadeado ainda preso no trinco.
Dentro do cômodo oculto havia apenas uma cadeira de madeira, virada para a parede, e marcas no chão que indicavam que ela havia sido arrastada muitas vezes. O ar era denso, quase sólido, e o silêncio do ambiente era diferente do resto da pousada, profundo, sufocante. No chão, encontrei pedaços de papel rasgados, com palavras escritas à mão. Asterisco: ele não gosta de luz, não fique no escuro. Asterisco: quando acendi a lanterna do celular, as paredes do cômodo revelaram símbolos riscados com carvão ou sangue seco, difíceis de decifrar. Foi nesse instante que ouvi o som da porta se fechando atrás de mim, trancando novamente. A luz do celular piscou e apagou completamente. Preso na escuridão, ouvi a cadeira render. Alguém ou algo havia se sentado nela. A respiração voltou, dessa vez mais próxima, intensa, com gemidos arrastados de algo que não queria ser visto. A única coisa que consegui fazer foi me esconder atrás de uma pilha de caixas, rezando para que aquilo não me encontrasse. As palavras do bilhete martelavam minha mente. Asterisco: não fique no escuro. Asterisco: eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Do outro lado do cômodo, algo caminhava devagar, farejando o ar, como se sentisse minha presença. Quando tudo parecia perdido, um feixe de luz se acendeu por baixo da porta principal. A figura estagnou e desapareceu. Quando consegui sair, corri até a dona da pousada, que finalmente contou a verdade. Há muitos anos, um homem havia sido trancado naquele cômodo, acusado de assassinatos nunca provados, mas que os moradores juravam serem reais. Ele enlouqueceu ali dentro, falando sozinho, batendo nas paredes e prometendo vingança a quem ousasse abrir aquela porta. Desde então, ninguém mais dormiu no quarto de baixo, ou pelo menos, não deveria. Ela me implorou para ir embora e esquecer. Mas até hoje, ainda escuto batidas em 3 tempos. Curta, curta, longa. Como se o quarto de baixo ainda quisesse ser aberto. E se você, um dia, ouvir batidas assim vindas da sua parede, talvez seja tarde demais para ignorar. A pousada era charmosa, com paredes de madeira e decoração antiga, no coração de uma vila esquecida no interior do Paraná. Cheguei ali depois de uma longa viagem, buscando descanso e isolamento. No quarto onde me hospedei, havia uma única foto pendurada na parede acima da cama. Ela mostrava um homem de terno escuro, ao lado de uma mulher de vestido branco, ambos parados diante da mesma cama onde eu dormiria. O detalhe que me perturbou foi o olhar do homem, direto para a lente, como se soubesse que alguém, décadas depois, ainda o encararia. Ao perguntar sobre a imagem para a funcionária da pousada, ela apenas disse: essa foto sempre esteve aí, e ninguém consegue tirá-la. A forma como ela falou me deixou desconfortável. Como assim não conseguem tirar uma simples foto da parede? Naquela primeira noite, algo me fez acordar às 13h20 da madrugada. O quarto estava gelado, mesmo com as janelas fechadas. Olhei para a parede, e por um segundo, tive a impressão de que o homem da foto estava sorrindo. Pesquei, e tudo parecia normal. Tentei voltar a dormir, mas ouvi um som de madeira rangendo, como passos vindos do corredor. Levantei para verificar, mas o corredor estava vazio. Quando voltei para o quarto, a porta se fechou com força atrás de mim. A foto agora estava torta, pendurada de lado. Quando tentei endireitá-la, um choque leve percorreu meu braço, como se a moldura estivesse eletrificada. Naquela noite, dormi com a sensação incômoda de estar sendo observado. Durante o dia, tentei arrancar a foto da parede. Usei as mãos, depois uma chave de fenda, até mesmo uma faca da cozinha. Nada funcionava. A moldura parecia fazer parte da parede, como se tivesse sido fundida à madeira. Voltei à recepção para conversar com o gerente, um senhor de fala arrastada e olhos fundos. Ele se recusou a falar sobre o quadro. Disse apenas: tem coisas que a gente aprende a deixar quietas. Decidi então investigar por conta própria. Em uma sala de arquivos trancada no porão, encontrei fotos antigas da pousada, e lá estava ela. A mesma imagem, datada de 1934. A legenda escrita à mão dizia: últimos hóspedes antes da noite do incêndio. Mas a pousada nunca parecia ter sido queimada. Comecei a ter sonhos estranhos. No primeiro,
Eu estava na foto, no lugar da mulher de vestido branco. O homem me segurava pelo ombro e sussurrava algo no meu ouvido, mas eu não conseguia entender. No segundo sonho, eu vi a pousada em chamas, com rostos gritando nas janelas, e a foto intacta no chão, rodeada por cinzas. Quando acordei, havia cinzas embaixo da porta do quarto. Não havia explicação. Naquela noite, a energia acabou, e fiquei no escuro. Peguei uma lanterna e apontei para a foto. O rosto do homem piscou. Piscou como um ser vivo. A mulher não estava mais ao lado dele. Só restava ele, olhando direto para mim, como se me esperasse há anos. Assustado, peguei o celular e tentei fotografar a imagem para provar que algo estava errado. Mas na foto, não aparecia ninguém. A parede estava vazia, sem quadro, sem nada. Tentei de novo. Mesma coisa. O celular só mostrava a madeira. Quando abaixava o aparelho, o quadro estava lá. E mais, agora ele parecia maior. O rosto do homem mais nítido, mais próximo. Comecei a me sentir mal. Dores de cabeça, tontura, visões rápidas de corredores pegando fogo e gritos abafados. Desci até o térreo tentando encontrar alguém, mas a pousada estava vazia. Nenhum funcionário. Nenhum hóspede. Somente o silêncio e o som de algo queimando, vindo de cima. Subi correndo as escadas, o coração disparado. Ao chegar no meu quarto, ele estava completamente diferente. A cama revirada, as paredes chamuscadas, como se tivessem pegado fogo recentemente. A foto agora estava no chão, mas não mostrava mais o casal. Mostrava apenas a mim, dormindo, com o homem atrás de mim, tocando meu ombro. Não lembro como saí de lá. Só sei que acordei em um hospital, dias depois. Disseram que fui encontrado vagando pela estrada, em estado de choque. Desde então, não consigo ficar perto de nenhuma fotografia. Porque, às vezes, quando olho com atenção, vejo aquele homem me observando, esperando. E sei que, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. E vai me colocar de volta na parede.